duríssimo, né? Assim como vai ser duro o jogo contra o Inter na próxima quinta-feira também. Você vai à Arena, Thaís? Vai ajudar o Corinthians lá com a sua torcida na próxima quinta-feira? Precisa de muita torcida quinta-feira lá pra virar esse jogo, hein? Ai, Capri, você sabe que me pega? O horário, você sabe, né, Capri? A gente que acorda na madrugada, difícil. Durante a semana é difícil. Tô morrendo de saudade da Arena, mas não nesse domingo, no outro, estarei lá para prestigiar meu time. Mas nessa quinta-feira um horário um pouquinho mais camarada, né? Um pouquinho mais amigável. O jogo vai ser às 8 da noite. Capri, essa hora já tô de pijama, Capri. Essa hora... Eu sei. 8 da noite em Itaquera não rola durante a semana. Eu sei que é difícil, mas você sabe que tem muita gente que reclama do jogo mais cedo, 7 da noite, por exemplo. Não dá pra chegar, né? Aí 9h30 é tarde. Acho que 8 da noite é um horário equilibrado ali, fica no meinho ali. Mas eu sei que você vai ouvir a nossa transmissão na Bandeirantes do Ulisses Costa na próxima quinta-feira, lá deitadinha na cama de pijaminha, ouvindo a transmissão do Ulisses empurrando o Corinthians. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual. Capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente terça-feira a você que segue na programação da Bandeirantes agora para acompanhar o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo e no Brasil e no mundo, com repórteres espalhados por todos os cantos até às 11h30 da manhã, levando informação e prestação de serviços para você, ouvinte da Bandeirantes, tanto pelo FM 85.7 quanto nas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, a você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br e ao nosso ouvinte de todas as manhãs e também espectador do nosso canal do YouTube, com a transmissão iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas. youtube.com/Bandeirantes Campinas, para você conhecer um pouco dos nossos bastidores, com o trabalho técnico da nossa equipe já a postos, com o Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica, a coordenação técnica do Gil Kleber e também a direção geral do Rodolfo Neves. Já agradecendo aqui a mensagem que chega de Mirta Torres. Buenos dias, amigos, abraços desde Argentina. Que legal, muito legal ver o som da Bandeirantes ultrapassando fronteiras e chegando em qualquer parte do mundo pelas redes sociais, pelas plataformas digitais e, nesse caso, no nosso canal do YouTube da Bandeirantes Campinas. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, fique conosco e participe também.
Uma vez inscrito no canal de vídeos da Bandeirantes Campinas, a caminho dos 65 mil amigos, você pode mandar o seu texto no chat ao vivo. Quer mandar texto ou mensagem de áudio? DDD 19 97102 1493. 97102 1493. Sua participação sempre muito bem-vinda nessa edição do Manhã Bandeirantes, que hoje vai trazer a repercussão da sessão da Câmara Municipal de Campinas ontem à noite, que retomou os trabalhos do Legislativo depois do período de recesso. Duas atividades ligadas a denúncias contra vereadores. Uma comissão processante aberta, em que ontem basicamente nada conseguiu fazer na apuração contra o vereador Vini Oliveira, e o pedido de abertura de comissão processante recusado pelos parlamentares contra Arnaldo Salvetti do MDB, numa acusação de agredir uma mulher que seria amante deste parlamentar. A gente vai trazer as falas dos vereadores, os posicionamentos, os votos e assim entender também como o Legislativo de Campinas está trabalhando nesse 1 ano e 8 meses de mandato deles, que eleitos em 2022 tomaram posse no dia 1º de janeiro do ano de 2025. A nossa programação da Bandeirantes traz para você as informações também de trânsito, para você se programar com o seu melhor caminho, e algumas ocorrências que marcam esta manhã aqui no nosso interior de São Paulo, infelizmente com uma fatalidade que aconteceu na rodovia nas últimas horas, rodovia Anhanguera, no quilômetro 161, trecho que passa pela cidade de Araras. A informação de que um veículo seguia pela faixa 3 de rolamento quando mudou para a faixa 2 para fazer uma ultrapassagem. Naquele exato momento, um utilitário Fiat Ducato colidiu na traseira desse automóvel. Após a colisão, o veículo transitou por mais 85 metros, arrastando o veículo, que enroscou na traseira de um outro automóvel até parar na faixa 3. Um dos veículos envolvidos era uma van, uma perua que transportava algumas mercadorias, que é a Fiat Ducato. O outro veículo envolvido, um caminhão, Mercedes-Benz, modelo 1313. E, infelizmente, a pancada foi tão forte, o impacto foi tão violento, o motorista da van não resistiu aos ferimentos e morreu nesse trecho da rodovia Anhanguera. O motorista que estava no caminhão não teve ferimentos. As duas partes, os dois veículos, foram retirados da pista por volta de 9h51 da manhã, agora há pouco, portanto, mas ainda há reflexo nesse trecho na rodovia Anhanguera, na passagem por Araras. Quilômetro, trazendo aqui novamente para você a informação, e a pista também que aconteceu a colisão, foi na pista sentido São Paulo, quilômetro 160 da rodovia Anhanguera, trecho de Araras. Ocorrência ainda sendo atendida nesse trecho, e qualquer novidade sobre o assunto nós vamos voltar ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Na rodovia dos Bandeirantes, tem uma informação também de um acidente que aconteceu hoje na capital paulista, já no trecho urbano de São Paulo. A informação de que são 5 pessoas que estão em averiguação e as condições ali de quem se envolveu, mas a principal preocupação é com o motociclista. Não há ainda a dinâmica do acidente, mas também é na pista de quem está chegando à capital paulista. Então, imagine, greve de metrô, trens em São Paulo. Rodízio liberado por conta do transporte público estar impactado. Acidente no acesso da rodovia dos Bandeirantes à marginal do Rio Tietê. Não está fácil a vida de quem sai de Campinas para ir à capital paulista. Se programe, a melhor opção agora é a rodovia Anhanguera. O acidente que eu falei sobre Araras não impacta na chegada a São Paulo, mas o acidente da rodovia dos Bandeirantes, sim. Lentidão começa no quilômetro 17, segue até o acesso à marginal do Rio Tietê. Se seu caminho for a capital paulista, opte pela rodovia Anhanguera até o final da viagem. Pelo menos desse acidente você vai conseguir
evitar o reflexo, evitar o congestionamento. No mais, informações aqui também de lentidão na Bandeirantes sentido interior, para quem está saindo de São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 18. E nos demais trechos para o interior paulista, trânsito vai fluindo sem problemas nesta manhã para o motorista. Já no corredor Dom Pedro I, tem algumas sinalizações aqui de lentidão em alguns pontos, um em cada rodovia. Na rodovia Dom Pedro I, congestionamento agora por excesso de veículos do quilômetro 85 ao quilômetro 87, sentido Campinas. A lentidão registrada também no anel viário Magalhães Teixeira, para quem está saindo de Campinas, ou para quem está chegando a Campinas, na verdade, para acessar a Dom Pedro, do quilômetro 5 ao quilômetro 2. Então, entrando no anel viário Magalhães Teixeira, você passa a entrada de Valinhos, passa a entrada aqui do Jardim São Gabriel, dali para frente, o trânsito já vai se complicando também por lentidão, por muitos carros no mesmo sentido. A Zeferino Vaz, a SP-332, para quem sai de Campinas, sentido Paulínia, tem lentidão do quilômetro 114 até o quilômetro 117. Em nenhuma dessas situações tem qualquer sinalização de ocorrência, apenas o excesso de automóveis mesmo sinalizado pela concessionária responsável pelo trecho. Informação para você que circula aqui por Campinas. Você sabe que a INDEC está espalhando pela cidade, em trechos estratégicos, câmeras de monitoramento com 360 graus que permitem ao agente de trânsito fiscalizar infrações sem precisar sair da central de monitoramento, sem deixar a sede da INDEC. O amarelinho, em geral, hoje não está mais na rua, com um bloquinho na mão, anotando a placa de quem comete infração. Ele está dentro da INDEC, com diversas câmeras, observando o comportamento do motorista. E a partir desta semana, tem 2 câmeras novas que já estão operando aqui na cidade. Vamos a elas. Uma fica na Avenida Benjamin Constant, na altura do Terminal Mercado, e a outra na Avenida John Boy Dunlop, próximo à estação do BRT e Paulsurama Shopping Parque das Bandeiras. Além de fiscalizar infrações de trânsito, as câmeras permitem acompanhar à distância respostas rápidas, por exemplo, sobre um carro que está quebrado, acidentes de trânsito, lentidão de tráfego, semáforos que param de funcionar. Em Campinas ventou um pouco, choveu, é semáforo no amarelo. Aqui na frente da Band tem um que é impressionante. Sentido Valinhos, aqui na Francisco de Paula Souza, pouquinho de chuva que dá, o semáforo já está piscante no amarelo. Então, com essas câmeras, a INDEC consegue monitorar sem a necessidade de um agente passar pelo local ou de alguém fazer uma denúncia pelo telefone da INDEC, o 118. Os 2 novos pontos monitorados, segundo a Prefeitura, somaram 75 acidentes entre 2023 e junho deste ano. 33 com vítimas feridas, 32 sem vítimas, 8 atropelamentos e 2 acidentes que terminaram em mortes. A recorrência de sinistros é um fator avaliado pela INDEC para a implementação desse vídeo monitoramento. Bom, vamos lá. Teve uma fase experimental que ainda não gera autuações. Isso já aconteceu. E foram observadas situações de estacionamento irregular na baia dedicada aos ônibus em frente ao Mercadão, e ali é permitido apenas parada de embarque e desembarque. Tinha gente que parava o carro e fazia compra no mercado municipal. Em um flagrante, o condutor estacionado chegou a ficar preso entre 2 ônibus que fazem as paradas na baia. Isso agora é passível de multa. Uma outra recorrência que também a INDEC pegou no período que estava sendo feito apenas como estudo é o uso da faixa exclusiva de ônibus. À direita da via, em dias úteis, das 6 às 8 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite, apenas é permitida a circulação de ônibus. Mas estava um festival de motorista e motociclista passando como se fosse liberado o tráfego normal. A INDEC, a partir de agora, já está mutando nesses pontos. Então, reforçando, Avenida John Boy Dunlop, próximo à estação do BRT e Paulsurama, a câmera alcança os 2 sentidos de circulação. E o outro ponto, que também tem essa nova câmera, na Benjamin Constant, bem em frente ao Terminal Mercado,
principalmente para flagrar estacionamento irregular, motorista folgado que para em ponto de ônibus e sai pelo centro para fazer as suas compras como se não estivesse atrapalhando a vida dos usuários do transporte público. 10h13. Vamos girar algumas das informações que marcaram as últimas horas aqui na região de Campinas. Um carro caiu dentro de um córrego na manhã de hoje no Jardim Indianápolis. É o córrego do Tancredão. O motorista, um homem de 30 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e está neste momento sendo atendido pela equipe médica da UPA São José. O acidente foi na rua João Batista Alves da Silva, próximo à rua Ângela Russo Tafner. O condutor perdeu o controle da direção e felizmente foi resgatado sem ferimentos graves. O carro ainda está no córrego, ainda é que aguarda a chegada de um guincho particular, que é o proprietário responsável pela retirada, e está monitorando o trânsito ali, que por enquanto não sofre impactos, a não ser a curiosidade de quem mora ali na região e vê o carro preto ali, me parece um Fiat Ka, se eu não me engano, que simplesmente o motorista perdeu o controle, deu de frente, bico no córrego. Como não está chovendo em Campinas, pouca água passando nesse trecho do córrego do Tancredão, ele acertou as pedras e parte do gramado ali do córrego, e isso, de certa forma, o gramado pode ter ajudado a amortecer um pouco o impacto, além do próprio veículo projetado também para proteger mais o motorista diante de uma colisão forte como essa. Então ele agora sendo atendido na UPA São José, mas resgatado pelos bombeiros sem ferimentos graves. Em Hortolândia, um incêndio atingiu veículos e tomou conta de uma oficina mecânica na noite de ontem na Vila Real. A Defesa Civil foi acionada junto com o Corpo de Bombeiros por volta de 7:45 da noite. 5 viaturas mobilizadas para combater as chamas e naquele momento ninguém estava dentro da oficina. O Corpo de Bombeiros tem um protocolo. Primeiro, saber se há alguma vítima a ser resgatada. Depois, combater as chamas nas paredes para as casas, os imóveis, os apartamentos vizinhos não serem atingidos também pelo fogo. Chamas foram controladas durante a madrugada e a oficina fica na Avenida Anhanguera. Essa teve um prejuízo gigantesco. Por conta do incêndio, ainda há um bloqueio de trânsito por conta do rescaldo que vai ser realizado na manhã de hoje na Avenida Anhanguera com a rua Ricardo Aparecido Pinto. Você de Hortolândia, atenção com a sinalização ao passar nesse trecho, e ao longo da nossa programação a gente vai trazer mais informações também sobre essa ocorrência. E, inclusive, nos telejornais da Band, a partir de 13h tem o Acontece com a Laís Peçanha. A gente repercute esse assunto também às 5h30 no Brasil Urgente. E, colado com o Brasil Urgente, às 10:07 tem o Band Cidade na apresentação do Walter Sena. Falando de Campinas, mas mudando os assuntos, saindo do noticiário policial, tem informação importante sobre um dos mais concorridos e importantes também vestibulares do Brasil, o vestibular da Unicamp. A Comissão Permanente para o Vestibular da Universidade Estadual de Campinas abriu as inscrições para o vestibular 2027. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto, exclusivamente pela internet. Tem um formulário disponível na página da Conveste, que é a comissão responsável pelo vestibular. A página é Conveste, com M, C-O-M, Veste de Vestibular, .unicamp.br. Esse ano de 2027 tem algumas novidades. São 3.358 vagas regulares. O vestibular oferece mais de 2.500 vagas distribuídas em 70 opções de curso, incluindo o de Relações Internacionais e um curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. 2 novos cursos a partir do próximo ano de 2027. O repórter Guilherme Selegato acompanhou a coletiva de lançamento e de explicação desse novo modelo da Unicamp, dessa ampliação do vestibular para outros municípios também e outras novidades para quem busca uma vaga numa das principais universidades da América Latina. Guilherme. Entre as principais novidades estão 2 cursos inéditos: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais, ambos no campus de Limeira.
Outra mudança é a ampliação das cidades que recebem a primeira fase do vestibular. Vinhedo e Paulínia entram na lista, que agora passa a ter 39 municípios em todo o país. Nós queremos que os candidatos não passem por uma tensão além de estar preparado para o vestibular. E muitas vezes chegar até aqui, o trânsito e todas essas atividades acabam deixando as pessoas ainda mais ansiosas. Então queremos que os candidatos tenham conforto no acesso às provas. Além dos novos cursos e das novas cidades de prova, a Unicamp também trouxe medidas para facilitar a vida dos candidatos. Quem vai fazer a prova na capital paulista poderá escolher a região de São Paulo onde prefere realizar o exame de acordo com a disponibilidade de vagas. A universidade também vai chamar um número maior de candidatos na primeira lista de convocação para reduzir o número de vagas ociosas nas matrículas. A ideia de você chamar um número maior, estatisticamente, a gente viu que é possível fazer isso para que, se eventualmente essa pessoa não veio, imediatamente essa vaga já seja preenchida, fazendo com que a gente consiga mais rapidamente preencher as vagas, evitando mais demora e também automaticamente facilitando a vida de quem chega, porque muitas pessoas chegam de fora da cidade, tem que vir para cá, arrumar moradia, fazer todo um processo familiar de vida. Isso pode ajudá-los a fazer isso com um pouco mais de tranquilidade e tempo. Os candidatos têm até o dia 31 de agosto para fazer a inscrição pela internet. Neste ano, a universidade oferece 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 230 e o pagamento pode ser feito até 8 de setembro. A primeira fase do vestibular será aplicada no dia 18 de outubro. Já a segunda acontece nos dias 29 e 30 de novembro, sempre pela manhã. Candidatos de escolas públicas que participam do PAES e das cotas étnico-raciais continuam tendo inscrição automática e gratuita na modalidade Enem Unicamp. O edital completo e o manual do candidato estão disponíveis no site da Convest. 10h20, um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer informações sobre a previsão do tempo com um alerta importante. Conversamos ontem com o capitão Maxwell, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Vamos trazer um trecho da entrevista porque há um novo alerta para esta semana de vendavais, assim como registrados na semana passada, que terminaram em 3 mortes aqui no interior de São Paulo. Uma morte foi no litoral, mas também com casos na região de Sorocaba. A gente vai também, no próximo bloco, falar a respeito do uso da inteligência artificial nas empresas de Campinas, especificamente na indústria. Dados recentes do Ciesp apontam que quase 60% das indústrias em Campinas já usam a IA. Isso gera uma preocupação no mercado de trabalho. E a sua participação em 19971021493. Manhã Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. São 10 horas e 25 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, terça-feira, 4 de agosto de 2026, inverno brasileiro, mas com temperaturas que ontem chegaram à casa dos 28 graus. Neste momento, Campinas registrando temperaturas mais com cara de inverno. 21 graus e meio marcam os termômetros do CEPAGRE, num dia em que a mínima foi de 15 graus. Um pouquinho mais do que ontem. Ontem a mínima em Campinas foi de 14,5. Vento ontem mais forte que passou por Campinas foi às 11h20 da noite. Medição do CEPAGRE apontando um pouquinho abaixo dos 16 km por hora. Preocupação mesmo está com a umidade relativa do ar. Ontem, inclusive, a Defesa Civil, através do seu serviço de SMS, se você é cadastrado, você recebe alertas, informes sobre risco de tempestade, problemas associados à baixa umidade relativa do ar. E ontem, por volta de 2 da tarde, esse alerta chegou, e não à toa. Campinas registrou um índice abaixo dos 30%, 29,6%. Agora, a umidade relativa do ar está em 57,2%. E assim como no final de semana, na segunda-feira, nem cheirinho de chuva no ar. Nath Luquezzi, conta pra gente como é que vai ser esta terça e o que está por vir aí nesta semana, que tem cara de tempo seco, porém daqui a pouco a gente traz um alerta de vendaval com o Capitão Maxwell da Defesa Civil. Bom dia pra você, Natália. Bom dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Bom, até sexta-feira uma condição típica de veranico deve atuar no estado. Ou seja, o veranico ele geralmente é caracterizado por um período de vários dias consecutivos de tempo seco e relativamente quente durante o inverno, o que favorece uma sequência de dias com tempo firme, temperaturas acima da média para essa época do ano, como estamos no inverno, e baixos índices de umidade relativa do ar. Então, esse período de aquecimento acima do normal ocorre antes da chegada de uma frente fria de forte intensidade, como eu disse na semana passada, nós temos duas frentes frias previstas para chegar ainda nesse mês de agosto. A primeira chega no final dessa semana. Para hoje e amanhã, o tempo deve permanecer firme na região, as temperaturas permanecem relativamente
elevadas para essa época do ano e com uma grande amplitude térmica, mantendo a sensação de friozinho agora, logo cedo pela manhã, e calor durante a tarde, mas a umidade relativa do ar mínima seguirá em declínio. Temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, com umidade em torno de 30%, com umidade mínima entre 25% e 30%. À tarde também são esperados momentos de ventos. E aí sim, na sexta-feira, nós temos a possibilidade da chegada dessa frente fria, trazendo chuvas para a região. Mas é claro que até lá eu sigo atualizando você. O capitão Maxwell, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, conversou conosco ontem no Brasil Urgente. Eu quero trazer um trecho importante dessa conversa a respeito do alerta feito ontem em diversas cidades do estado de São Paulo, inclusive Campinas. Alerta para queimadas, porque a baixa umidade relativa do ar associada ao tempo seco e à falta de educação de parte da população, que ao invés de pagar alguém para cortar o terreno, prefere colocar fogo no mato. Não vou nem dizer da pessoa pegar a enxada e ir lá carpir. Não, ela coloca fogo no mato, prejudica a saúde de quem está em volta. E também da hidratação. Às vezes, num calorão extremo, 40 graus, você sente sede o tempo todo, você está bebendo água. Mas com temperatura baixa, a gente às vezes esquece desse hábito. Só que o nosso corpo sente com uma umidade relativa do ar tão baixa. Capitão Maxwell falou também sobre o alerta dos vendavais que devem atingir o estado de São Paulo novamente esta semana. E a gente confere um trecho dessa entrevista. Foram mais de 7 alertas destes, relatando sobre a baixa umidade do ar e os riscos para os incêndios florestais e os riscos para a saúde da população também. Porque além dos riscos de queimadas, essa umidade muito baixa acende ali, né, uma atenção para principalmente as doenças do sistema respiratório, porque o ar fica muito seco e aí quem sofre com essas doenças, rinite, sinusite, acaba sentindo mais também todos esses efeitos do tempo seco. Nós fizemos um trabalho integrado desde o começo do ano. Lá em abril e maio, a gente fez um treinamento pelo estado de São Paulo, a região de Campinas foram 2 treinamentos, uma região muito grande, então a gente sempre faz 2 rodadas de treinamentos pela região de Campinas. Entregamos equipamentos para todos os municípios da região, do estado como um todo, né? Mas da região de Campinas a gente entregou materiais como bomba costal, abafador, óculos, capacete, luva, bota, tudo isso para deixar os agentes preparados. Entregamos caminhão-pipa, agora a região conta com vários caminhões-pipas que foram entregues para cidades estratégicas que podem apoiar em caso de incêndios e também mantendo um monitoramento constante, uma parceria, né, com a Unicamp por meio do radar que está instalado, aí um radar novo que o governo comprou junto com a Unicamp. Esse radar permite o monitoramento de toda a região metropolitana de Campinas. Então é um trabalho permanente que a gente tem. Estamos tendo eventos climáticos muito extremos. Veja Ribeirão Preto, há uma semana atrás, 10 dias atrás, aí semana passada no litoral paulista, ventos muito fortes. Então a cada semana o cenário vai ficando mais desafiador. A gente está com esse alerta de tempo seco até quarta-feira, mas o tempo muda. Já temos uma indicação do meteorologista nosso aqui de que na quinta-feira vem uma nova frente fria que vai mudar o tempo em São Paulo, vai afastar o risco de incêndio e vai trazer o risco de ventos. Então, observa como nós estamos numa gangorra climática, né? Saindo de um alerta de fogo para um alerta de vento e chuva em menos de uma semana. Esse é o capitão Maxwell, coordenador de Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando sobre esse alerta que não vem à toa. Ontem, os dados registrados pela Defesa Civil das menores umidades relativas do ar, tem uma série de cidades aqui da região. A mais baixa do estado de São Paulo foi em Itapira. Na medição do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, 20% apenas de umidade relativa do ar. Campinas teve uma medição da Defesa Civil de 24% de umidade relativa do ar apenas. Bragança Paulista com 26%, Indaiatuba 26,4%. Tivemos ainda aqui na região Sumaré 26,6%, Itatiba com 27% de umidade relativa do ar. Olambra com 28,3%, Montemor 28,4%, Jundiaí 29,9%, isso porque está no pé da Serra do Japim. Então, números muito baixos, preocupantes para a saúde.
Os especialistas dizem que abaixo do 30% já é uma situação crítica, né, Nath? Sim, o que é recomendado ali pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é entre 40% e 70%. Acima disso também é danoso para a saúde. Então, essa média é a média esperada aí e que faz bem para nós seres humanos. Abaixo disso, realmente são níveis críticos. E o que é que a Defesa Civil de Campinas está fazendo também para monitorar as condições climáticas e o que pode vir a acontecer daí para frente com eventos extraordinários também ligados ao El Niño? Agora foram instaladas, então, 2 novas estações meteorológicas em escolas da rede municipal, com o objetivo mesmo de ampliar o monitoramento das condições do tempo e fortalecer também a prevenção diante dos eventos climáticos extremos. Os equipamentos agora foram implantados na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Osiel Alves Pereira, no Parque Osiel, e no Centro de Educação Infantil Dr. Cláudio de Souza Novaes, no Jardim Florense 1. Essas estações meteorológicas realizam medições automáticas e transmitem informações para a Defesa Civil a cada 5 minutos. Entre os dados coletados, então, estão temperatura do ar, umidade relativa do ar, volume de chuva, velocidade e direção no vento, pressão atmosférica, radiação solar, concentração de dióxido de carbono, e essas informações são as que permitem identificar rapidamente alterações nas condições do tempo e dar suporte à tomada de decisões durante situações de risco. Tecnologia sendo usada a favor do monitoramento das condições climáticas e que essa tecnologia permita também alertar a população sobre situações extremas e a necessidade de procurar abrigo durante um temporal, de se hidratar durante o tempo seco. Isso muitas vezes é utilizado pela própria inteligência artificial, bem programada para despachar, por exemplo, para os nossos celulares, o que de mais importante a gente precisa saber. Inteligência artificial é parte da realidade hoje do brasileiro. No mundo todo, a inteligência artificial também é alvo de discussões. Não seria diferente em Campinas. A região metropolitana vem registrando uma adoção acelerada do uso da inteligência artificial nas empresas, especialmente na indústria e nos serviços. Avanço que começa a trazer discussões sobre as relações de trabalho. Dados recentes do CIESP Campinas, o CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, indicam que 58% das indústrias da região já utilizam a tecnologia em suas operações do dia a dia. 25% das indústrias de Campinas e região planejam implementar a inteligência artificial a curto prazo. Em paralelo, 59% das empresas locais colocam a inteligência artificial entre as suas prioridades estratégicas, com aplicações voltadas à otimização do processo, à logística, à manutenção e também à parte administrativa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Caroline Furlan Gibson. Ela que é advogada, especialista em direito do trabalho, vai ajudar a gente a entender um pouco mais o quanto as leis estão também preparadas para esse novo mundo e essa nova relação do uso da inteligência artificial. Doutora Caroline, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora, obrigado por atender nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. A grande questão quando se surge uma tecnologia capaz de resolver problemas de maneira muito rápida é aquela dúvida que também foi debatida na Revolução Industrial, no surgimento da internet. A inteligência artificial vai roubar o trabalho do ser humano? Isso está acontecendo? Ou, assim como esses eventos anteriores passaram por uma adaptação, com a inteligência artificial a gente está tendo esse mesmo caminho, doutora? Heitor, essa é a pergunta que vale R$1 milhão, mas a resposta jurídica e social caminha para a coexistência. Historicamente, como você bem disse, toda revolução tecnológica extingue tarefas, mas cria novas profissões. O risco real não é da inteligência artificial substituir o ser humano, mas o profissional que usa a IA substituir aquele que não usa. Sob a ótica do direito, a Constituição Federal coloca o trabalho como base da ordem social e a empresa tem a função social também. Portanto, o caminho não é a substituição em massa, mas é o que chamamos de reskilling e upskilling, que é a requalificação.
o trabalhador precisa aprender a ser o piloto dessa ferramenta. E as empresas têm o dever ético e cada vez mais jurídico de promover essa transição de forma digna. Nath Luquezzi, doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em direito do trabalho, falando sobre essa nova relação no mercado com o uso da inteligência artificial. Bom dia, doutora. Eu queria entender como é que é a relação no mercado de trabalho com a LGPD e o uso de IA, tanto para o trabalhador que faz o uso da IA e pode comprometer ali os dados daquela empresa, quanto da empresa que também pode usar os dados daquele trabalhador e também comprometer os dados desse trabalhador. Como é que é? Existe uma linha tênue nesse caso? Sim, existe uma linha tênue e é muito importante a gente falar que, embora a gente não tenha ainda, né, o marco legal que está em trâmite, né, o marco legal da inteligência artificial que está em trâmite, a gente não está no velho oeste digital, né? Então, a ACLT continua protegendo contra os abusos das empresas, a Constituição Federal garante a dignidade e a intimidade, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já traz no seu artigo 20 o direito de qualquer pessoa solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente por algoritmos. As leis atuais dão uma base sólida, mas o marco legal virá trazer essa segurança jurídica específica, definindo, por exemplo, que sistemas de IA em RH são de alto risco e exigem a vigilância redobrada. Doutora Caroline, hoje a gente ouve alguns relatos de profissionais que, por exemplo, foram contratados para uma determinada função. E com o avanço da inteligência artificial, hoje esse profissional, ele basicamente virou uma babá de IA. Então, resumindo, ele tinha como função desenvolver um determinado projeto. Hoje, esse projeto ele é desenvolvido em sua maioria pela inteligência artificial, em que ele é responsável ali por fazer o chamado prompt, que é um roteiro que a IA vai seguir para chegar àquele resultado. Então ele deixa de ter a própria criatividade julgada pelo seu empregador para corrigir erros durante o processo da inteligência artificial. Isso pode acarretar em algum tipo de acúmulo de função ou desvio da função para a qual esse funcionário foi contratado? A gente precisa observar muito bem, primeiro, a descrição de cargo desse empregado. Então, se ele é contratado para elaborar projetos, se ele é um projetista, o uso da ferramenta artificial ele vai se incorporar para que ele atinja aquela finalidade. Então, hoje, não vejo que existe muito esse risco, porque a ferramenta, né, de IA, justamente ela vem como uma ferramenta para ajudar o trabalhador a atingir aquele resultado, para atingir aquela finalidade da qual ele foi contratado. Então, considerar que ele vai acumular essa função, acredito que não tenha muito esse risco, mas, obviamente, a gente sempre tem que ver caso a caso. Se ele, por exemplo, perder ali as diretrizes do trabalho dele, se ele perder a autonomia, se ele for realmente só uma pessoa que vai fazer os prompts, aí a gente tem, na verdade, uma nova função e não um desvio de função. Mas tudo isso tem que ser analisado caso a caso, no caso concreto, porque a gente também tem um risco ali, principalmente para as empresas, de outras questões jurídicas, né? Como essa substituição total desse empregado por IA, ela deve ser observada de forma muito cautelosa. Existem dados que correlacionem, por exemplo, a cobrança pelos ritmos acelerados, automatizados da IA com um aumento nos casos de burnout? Existe sim, Nath. Isso é um problema que está acontecendo nas empresas, né? A gente está vivendo uma chamada gestão algorítmica, onde o chefe é o código. E quando o algoritmo impõe metas desumanas, sem considerar que o trabalhador é um ser biológico, né, que cansa, adoece, tem imprevistos, temos um ambiente psicologicamente insalubre. Isso pode causar burnout e ansiedade. A Justiça do Trabalho, inclusive, já vem condenando empresas por essa ditadura do algoritmo, entendendo que a responsabilidade pela saúde mental do trabalhador é do empregador, independente de quem calculou essa meta. Agora, doutora, uma outra dúvida em relação à empresa que
não tem a adesão completa, por exemplo, de uma inteligência artificial. Então o funcionário ele recebe uma determinada demanda e aí o chefe percebe que ele terceirizou essa demanda para o ChatGPT, por exemplo. Adianta o trabalho dele, mas quem está fazendo é uma máquina. Isso pode resultar numa demissão, isso pode eventualmente chegar a uma justa causa. O que a lei diz em relação a esse uso da inteligência artificial quando parte da iniciativa do funcionário para tentar agilizar o próprio serviço? Essa pergunta é excelente e o risco, né, dessa circunstância é altíssimo. Quando você insere dados da empresa em planilhas de clientes ou estratégias sigilosas no ChatGPT gratuito, esses dados deixam de ser privados e passam a treinar o modelo da plataforma. Isso configura um vazamento de dados. Juridicamente, isso pode ser enquadrado como uma violação do segredo profissional ou mau procedimento, e ambos esses institutos são motivos para justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. Então, a minha sugestão é, nunca coloque informações sensíveis em ferramentas públicas sem autorização expressa e por escrito da empresa. Os sindicatos, eles podem participar? Existe um papel dos sindicatos nessas negociações sobre a implementação da IA nas empresas? Nath, nos últimos anos, a força sindical e o papel do sindicato vem com mais força e com mais relevância. Esse assunto de tecnologia e inteligência artificial, ele é muito recente. Então, é muito válido que sindicatos, empresas, empregados, Ministério do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho estabeleçam um diálogo aberto, né? Para a gente justamente debater essa situação, bem como os reflexos dessa situação no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, preservando tanto a saúde mental do trabalhador, como a eficiência, né, na entrega dos resultados pela empresa. Então, sim, acredito que um papel entre sindicato e todos é muito produtivo e muito positivo para todos. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em Direito do Trabalho, está ajudando a gente a entender um pouco sobre essa relação nova do mercado, com dados também recentemente divulgados pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, apontando que na região metropolitana de Campinas, 58% das indústrias já utilizam a tecnologia em suas operações cotidianas, 25% afirmam que planejam implementá-la a um curto prazo. Agora, existem, doutora Caroline, algumas inteligências artificiais que elas são quase um robozinho que ficam controlando passo a passo do funcionário. Consegue calcular o tempo que ele passa no banheiro, o tempo que ele faz uma pausa para o café, o tempo que ele está em determinada página na internet, o tempo que leva para uma determinada função ser cumprida, uma tarefa que um funcionário demora 10 minutos, por que esse está demorando 20? Até onde vai o direito da empresa de fiscalizar a conduta do seu profissional, do seu funcionário, e até onde entra a invasão de privacidade do trabalhador, doutora? O limite é o princípio da proporcionalidade. A empresa tem o poder diretivo, ou seja, o direito de fiscalizar a produção e como aquela atividade está sendo executada e dar as diretrizes daquele trabalho. No entanto, esse direito termina onde começa a dignidade da pessoa humana. Monitorar cliques ou tempo de banheiro, ainda de forma obsessiva, pode e vai configurar um assédio moral organizacional. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho entende que a fiscalização deve ser transparente e não pode invadir a esfera íntima, privada daquele empregado. Então, o monitoramento oculto ou excessivo gera danos morais e pode levar à rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado. Doutora, a longo prazo, vai existir uma queda de vagas de entrada, vagas júniores, um menor volume de oportunidades ali para entrada de profissionais em início de carreira? Vai existir talvez alguma lei ou algo que regulamente isso, de ter um tanto de vaga para pessoas que estão iniciando a carreira também? Nath, hoje nós já temos, né, uma legislação em vigor. Inclusive, as empresas precisam ter menores aprendizes dentro do quadro ali organizacional.
Agora, eu acredito que a gente tem 2 pilares aqui muito importantes. O primeiro, os jovens, eles têm mais curiosidade, eles estão mais atualizados em relação a essa questão de inteligência artificial e tecnologias. Então, eu entendo para que esses jovens que estão engajados, que gostam de aprender, estejam atualizados, eles vão ter, sim, oportunidades. O que a gente precisa é justamente trazer essa balização, né, no sentido de equilíbrio entre esses jovens que são da tecnologia e vão trazer ótimos resultados, com essa mão de obra que é de outra década, de outra geração, que às vezes acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas no mercado de trabalho como um todo, existe espaço para todo mundo. A gente tem tantas vagas e cargos operacionais que precisam ali da mão de obra bruta, mas também temos a necessidade desses jovens, né, engajados e aí atualizados com a tecnologia para atender todas essas demandas e a empresa continuar tendo resultados. E, por outro lado, doutora Caroline, para a gente finalizar, quais os cuidados a empresa pode ter na hora de contratar um serviço de inteligência artificial e como ela pode caminhar junto com a tecnologia, com o avanço inevitável, sem descumprir as leis que já estão em vigor e proteger também o funcionário. Afinal de contas, o serviço ainda é feito pelo ser humano, né, doutora? Exatamente. O olhar humano, né, que é o que chamamos juridicamente de human in the loop, que é o circuito do ser humano, a IA deve ser uma ferramenta de auxílio e nunca a palavra final de uma decisão, né, que impacta a vida. Para não correr risco, a empresa deve ter, né, um comitê de ética, auditar os seus algoritmos para evitar preconceitos e, acima de tudo, garantir que qualquer decisão automatizada possa ser explicada e revertida para uma pessoa, né, de carne e osso. A tecnologia é o motor, mas o ser humano deve permanecer no volante. Então, além disso, é muito importante que as empresas, junto com o comitê, criem regimentos e normas internas, né, para que seja uma ferramenta de auxílio. Se esses empregados, como eles podem usar essa IA, né, e como a gente falou anteriormente, não só o ChatGPT, mas qualquer ferramenta de IA gratuita tem um alto risco de vazamento de dados. Então, aplicar em conjunto normas internas, comitê, pessoas preparadas, treinamentos e esse olhar humano, acredito que todos esses requisitos juntos vão apenas trazer benefícios aí e o melhor de tudo, né, trazendo a ferramenta, a tecnologia, justamente como uma ferramenta de apoio, de crescimento, de modernização e não ao contrário. Nós conversamos com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em direito do trabalho, falando sobre as regras, os direitos, o uso da inteligência artificial dentro das indústrias, das empresas em geral, uma realidade que também impacta nas questões trabalhistas. Doutora Caroline, muito obrigado pelo esclarecimento, foi muito bom ter a senhora conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto aqui para falarmos de um tema tão relevante, tão atual e tão futurista, porque é caminho sem volta, certamente, tudo isso que a gente está falando. Um grande abraço, um bom trabalho a toda a sua equipe. Muito obrigada, Nath e Heitor. Excelente dia para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Às 10 horas da manhã e 51 minutos, existem coisas, Nath Luquez, que não tem inteligência artificial no mundo que consiga fazer com que o olhar humano seja superado. Existem algumas profissões, alguns casos. Artista é uma delas. Sim. Você pedir para um chat GPT escrever um livro, ele vai fazer lá uma sequência, um apanhado de frases com base naquilo que já está publicado. Mas não vai ter a criatividade, não vai ter a sacada do cérebro humano, a visão sensível de um artista, por exemplo. O mesmo vale para música, o mesmo vale para funções, aí falando de um mundo empresarial, em que a inteligência artificial ela vai saber caminhos que estão publicados pela internet, mas ela não vai ter aquele improviso, aquele insight que só o ser humano tem. Existe uma profissão
que inclusive está muito mal valorizada no mercado, que é a do fotojornalista. Recentemente eu fui a um shopping em São Paulo, Shopping Frei Caneca, onde estava tendo uma exposição das fotógrafas mulheres que passaram pela Folha de São Paulo. E ali você tem registros históricos, por exemplo, do clipe gravado por Michael Jackson no Pelourinho, o primeiro ouro olímpico de atletas brasileiros em geral, de vários desses atletas que nas últimas décadas conquistaram o primeiro lugar no pódio em Jogos Olímpicos. Você tem acontecimentos históricos, e aí você percebe como o fotojornalismo, ele não é tirar uma foto de um fato, ele é conseguir com uma imagem informar o contexto de onde está aquela pessoa, da importância daquele personagem fotografado, a história que é contada. A foto conta uma história. Tô falando tudo isso porque Campinas tem, a partir de amanhã, um festival que valoriza esse profissional, cada vez com mais dificuldade de local para ser empregado. Antes você tinha nos jornais aqui de Campinas, existia o Metro aqui no Grupo Bandeirantes, Correio Popular, Jornal Todo Dia, mais antigamente tinha o Diário do Povo. Cada fotógrafo fazia ali 3, 4 reportagens por dia. Cada jornal tinha pelo menos 4 bons profissionais com esse olhar. Nem toda foto é uma obra-prima, mas em grandes acontecimentos, certamente você que é apaixonado por jornalismo como nós somos, você tem alguma memória de uma foto que você vê que ela se comunica por si só. Isso está em desuso, isso está em falta. Hoje, veículos de comunicação cada vez menos bancam um profissional com esse olhar, que no dia a dia precisam ter as suas pautas, precisam ter o seu espaço, substituídos por fotos de celular que chegam em grupo de WhatsApp. Teve um morador que tirou uma foto lá do incêndio, então não manda o fotógrafo para lá. Mas não é a mesma coisa. Você registrar um fato é diferente de você passar uma informação através de uma imagem. E Campinas, pelo menos, abre um espaço no Festival École Florence a partir de amanhã aqui na cidade. Segue até o dia 23 de agosto a 16ª edição do Festival École Florence, um dos principais eventos dedicados aí à fotografia do país, com o tema Territórios em Transformação. A programação propõe uma reflexão sobre as mudanças na relação entre sociedade, natureza e memória, utilizando a fotografia como uma ferramenta de registro, investigação e transformação. A edição desse ano marca o início de um ciclo de ações em direção ao bicentenário da fotografia no Brasil, que será celebrado em 2033. A programação, então, ocupa museus, universidades, Sesc Campinas, o Senac Campinas, Galeria Foto Ponto e espaços públicos da cidade, reunindo exposições, debates, oficinas, experiências imersivas, encontros internacionais e leituras de portfólio. Então, do dia 5, então, desde amanhã, até o dia 23 de agosto deste ano de 2026, em vários locais. Amanhã, por exemplo, quarta-feira, no Centro de Convivência Cultural, tem a Galeria Lígia Testa, abertura da exposição, a 8ª Arte Fotografia Arte Essencial 2. E assim segue, sexta-feira nós temos às 6 horas da noite na Galeria Foto Ponto. Seguindo até o dia 23 de agosto, você encontra toda a programação no próprio site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Oportunidade para a gente conhecer grandes personagens também que marcaram a história de Campinas, que são nomes de ruas, como é o caso do próprio... Aí a pronúncia vai depender do abrasileiramento, da versão brasileira do seu nome, que acabou se tornando École Florence, ou o original, que era Hercule Florence. Vamos de École Florence, que nós estamos no Brasil. Mas é um francês, nascido em Nice, na França, mas que faleceu em Campinas, viveu muito tempo em Campinas, nos deixou no ano de 1879, e o École Florence, vai chegar no meio termo ali dos nomes, a ele atribuída uma série de invenções e é considerado o pai da fotografia independente no Brasil. Criação o termo, inclusive, fotografia, em 1834. A ele é dedicado também, em alguns casos de história, algumas histórias que são construídas ao longo do tempo, e é descoberta cada vez mais da importância de École Florence para a fotografia brasileira, homenageado agora com o nome da exposição, nada mais do que justo. Então, assim a gente começa a entender também alguns dos nomes que
são avenidas importantes, ruas por onde às vezes a gente passa e nem tem a plena noção do tamanho daquele personagem. Nesse caso, para a história da fotografia brasileira, ele era francês, mas fez boa parte da sua carreira e da sua vida pessoal aqui em Campinas. Posso só fazer um adendo? Claro. Eu comentei que amanhã, né, tem no Centro de Convivência Cultural a exposição A 8ª Arte, Fotografia, Arte e Essencial 2. Essa visitação fica até o dia 29 de agosto. Então você consegue ir desde amanhã até o dia 29 de agosto. Recebi aqui no Band Mulher as duas curadoras, são duas mulheres, a Lígia Testa, a Rosita Kavenag. Trocamos uma ideia bem legal e acredito que, como é a abertura, né, do festival, elas se dedicaram bastante com artistas bem renomados, então vale bastante a pena. Programação oficial você encontra também na página da Prefeitura ou, se preferir, no portal Festival Hércule Florence, sem o S de Hércule, florence.com.br. Ali você tem dia a dia quais são as atividades, os locais onde essa exposição estará também disponível para você conferir. 10h58, um rápido intervalo, eu volto já com as suas mensagens e no próximo bloco a gente vai trazer um resumo da sessão na Câmara de ontem que votou a possível abertura da comissão processante contra o vereador Arnaldo Salvetti. Os vereadores foram contrários em sua maioria. A gente vai trazer as explicações de quem foi a favor, a defesa de quem foi contrário e os próximos passos dessa investigação que aponta pela vereadora Guida Calisto, um caso de agressão do vereador Arnaldo Salvetti a uma mulher que ele teve que assumir em público que era um caso extraconjugal. Um rápido intervalo e na volta a esses e outros assuntos para você na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Quem está procurando emprego na região de Valinhos tem uma boa oportunidade nesta semana. Uma empresa do setor de logística vai realizar um processo seletivo com 35 vagas para contratação imediata. As entrevistas acontecem hoje e amanhã, quarta-feira, lá em Valinhos. As oportunidades são para funções operacionais ligadas à área de logística, como separação de mercadorias, movimentação de produtos, conferência e apoio ao centro de distribuição. A empresa busca profissionais com ensino fundamental ou médio, dependendo da função, e também há chances para quem ainda tem muita experiência na área. Os interessados devem levar currículo atualizado, documento com foto e comprovante de endereço. A orientação é chegar com antecedência para facilitar o atendimento durante o processo seletivo. Vá lá, boa sorte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo que você realmente quer saber. Saúde, carreira, tendências de moda e as melhores dicas de beleza para transformar sua rotina. Informação leve, prática e conectada com o seu jeito de ser. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto, 11h01. Você tem acompanhado aqui na programação da Band, da Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes como um todo, a campanha A Band Não Se Cala, de violência contra a mulher. Nossos ouvintes têm participado também, como é o caso do Reinaldo, final do telefone 0820, em que ele conta
ele fala o seguinte: importante sempre tocar nesse assunto. Tenho visto muitas campanhas neste mês de agosto, mas também tenho reparado em muito discurso de ódio cada vez mais frequente nas redes sociais. Por isso, não podemos nos calar sobre a violência contra a mulher. Relato também aqui da mensagem da nossa ouvinte, a Patrícia, final do telefone 5502, em que ela diz que cada vez mais a violência contra a mulher parece estar na nossa sociedade como algo cotidiano. E é preciso não apenas a reportagem, mas também trazer orientação para as mulheres. Concordo, Patrícia. Esse é o nosso papel e é justamente o que nós vamos fazer agora também nesta terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. Porque estamos no mês de agosto, o chamado Agosto Lilás. Um período em que campanhas são realizadas no Brasil todo e que marca, no ano de 2026, o aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, quem está conosco na linha neste momento é a doutora Cristiane Braga, delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher no estado de São Paulo. Doutora Cristiane, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. É um prazer conversar com a senhora aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é nosso. A senhora tem reparado também, percebido com a experiência profissional e com os casos que chegam às Delegacias de Defesa da Mulher, que a sociedade como um todo ela tem trazido, de um lado, a pauta e a necessidade de orientar uma mulher vítima de violência e, do outro, um discurso que parece remar contrário, voltar no tempo e trazer a mulher com discussões que a diminuem na sociedade. E isso pode também, de alguma forma, acarretar a violência contra ela, doutora? É uma luta incessante, né? Porque nós temos como fundo, como causa da violência contra a mulher, discursos de ódio, a misoginia, o preconceito, porque as mulheres muitas vezes são vítimas simplesmente pelo fato de ser mulher, né? E existe essa talvez esteja acentuado esse discurso de ódio a partir do momento em que a mulher acaba despontando em alguns setores, e talvez isso, de uma forma meio que oblíqua, acaba atingindo esses homens que têm esse perfil. Mas nós fazemos campanhas contínuas para desestruturar essa cultura. Nós precisamos acabar com esse preconceito e com essa afronta a direitos humanos, porque a partir do momento em que uma pessoa se acha no direito de ofender a integridade física, moral, sexual de uma mulher simplesmente por uma questão de gênero, nós precisamos trabalhar essa pessoa em todos os conceitos, não só com a parte repressiva, mas com a preventiva também. Nós precisamos conscientizar as pessoas do que é violência doméstica, do que é violência contra a mulher, e de que hoje nós temos uma legislação bastante importante e rígida nesse enfrentamento, e que todas as ações, e todas as políticas, e todas as polícias, e todo o judiciário, e todos estamos de mãos dadas para enfrentar esse mal que tem assolado tantas mulheres. Nath Luquezzi, estamos conversando com a doutora Cristiane Braga, delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora, bom dia. Queria entender como que é esse processo da prevenção, porque muitas das vezes a vítima ela não entende que ela está nesse ciclo vicioso. Qual é o papel dos familiares, dos vizinhos, das pessoas que estão ali por perto em interromper esse ciclo de violência e como chegar até essa vítima, como abordar essa vítima? Nós entendemos que a gente precisa trabalhar desde a educação até a saúde, a assistência social. Nós iniciamos trabalhos de palestras junto às escolas para ensinar as crianças, desde cedo, os valores morais, sociais, o respeito, o que é violência, o que pode caracterizar uma violência contra a mulher. E isso nós fazemos também em meios sociais, nós trabalhamos com ações, com palestras em grupos, para que
tanto a vítima, inclusive grupo reflexivo, para os autores também, compreendam o fenômeno violência e possam, então, enfrentá-lo. Nós orientamos as mulheres para que observem a conduta dos seus companheiros, que atentem para aquela conduta de muito cuidado, que seria disfarçada numa proteção, que não a deixa se lançar no mercado de trabalho, de uma forma que ela fique submissa a ele, a forma como trata, o tom de voz, o menosprezo, isso são sinais de violência, são sinais de posse, são sinais de que pode haver uma progressão criminosa, porque não raro a violência começa com uma ofensa verbal, uma questão psicológica e segue para um tapa, segue para uma agressão mais contundente e não raro pode chegar ao feminicídio. Então é importante que a mulher observe a conduta do seu agente. Se ele disser, olha, não coloque esta roupa, não vai a algum lugar, mas por quê? Mantenha, olhe para si e mantenha a sua autonomia. E, diante de qualquer questionamento, converse com uma amiga, converse com algum familiar. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Até onde isso é cuidado? Ou isso é um excesso? Ou isso é uma conduta criminosa? Leve a conhecimento de uma autoridade, busque uma orientação, porque a partir do momento que nós interrompemos o ciclo numa primeira conduta, que nós tomamos uma providência de polícia judiciária, que nós registramos a ocorrência, concedemos medida protetiva, nós conseguimos tirar essa mulher desse ciclo. É um trabalho bastante árduo e precisa de uma articulação interinstitucional, porque a mulher precisa muitas vezes de uma assistência psicológica, ela precisa de um amparo social e é preciso que ela dê o primeiro passo para que isso chegue ao Estado, para que nós possamos então dar a solução para que ela tenha uma vida livre de violência. Doutora Cristiane, eu me lembro nessa vida de repórter, cobrindo casos policiais, de muitas situações, coisa de 10, 15 anos atrás, de mulheres que muitas vezes criavam a coragem de procurar uma ajuda, de fazer uma denúncia, mas chegavam em uma delegacia na sua cidade, às vezes municípios menores aqui do interior, ou mesmo aqui em Campinas, fora do horário comercial, em que a Delegacia de Defesa da Mulher ela não estava funcionando. Chegava a um plantão policial com 4, 5 ocorrências como prioridade e essa mulher era orientada, olha, procure a Delegacia de Defesa da Mulher amanhã. Então ela já teve a coragem de dar o primeiro passo, mas naquele momento, ou por uma falta de acolhimento, ou pela falta de um espaço físico mesmo, ela volta para casa e não retomava a denúncia no dia seguinte. Hoje São Paulo tem delegacias de defesa da mulher que atendem 24 horas por dia. Qual a importância de ter uma DDM que não fecha? Isso aumentou a confiança da mulher de fazer a denúncia num local especializado, com uma equipe treinada para esse acolhimento a qualquer hora do dia? Hoje, além das delegacias especializadas, a 144, e Campinas é uma que tem 2 delegacias da mulher, nós temos as delegacias que funcionam 24 horas. E temos também as salas DDM. Essa delegacia que você citou, que às vezes tem outras ocorrências, a mulher ela pode ser conduzida a essa sala e ela vai ser atendida, se ela desejar, por videoconferência pela delegacia online, pela DDM online, por uma equipe de mulheres especializadas. Então, a orientação é que onde a mulher for, ela vai ser atendida de uma forma humanizada, ela não pode voltar para casa sem registrar a ocorrência. Nós buscamos combater a subnotificação e ela deve ser atendida sim. Ela tem que buscar e a partir do momento em que ela busca, nossos agentes estão capacitados, estão sendo capacitados continuamente para esse atendimento humanizado, acolhedor e uma prestação completa. Registro de boletim de ocorrência, encaminhamento para a rede, porque só assim nós vamos enfrentar a violência. Doutora, hoje existem uma integração de diversas forças de segurança, reunindo aí ferramentas como o aplicativo SP Mulher Segura, entre outras. Quais que são essas ferramentas e como elas têm fortalecido a proteção com as vítimas?
Uma grande ferramenta é o aplicativo, onde a mulher pode registrar o boletim de ocorrência de onde ela estiver, né? Ela baixa o aplicativo no celular e ela pode registrar a ocorrência. Nós temos a DDM online, que ela pode acessar e registrar também de um computador de onde ela estiver, então ela não precisa se deslocar até uma unidade policial, e todas as providências de polícia judiciária serão tomadas a partir do momento do registro da ocorrência. Ela pode ser encaminhada à rede protetiva, não raro ela pode acionar a polícia militar, vai até o local, ela não quer ir a uma unidade, mas ela pode ser encaminhada para uma rede. Ela tem abrigos que pode acolher naquele momento de emergência, se não for caso de prisão em flagrante. Então são vários instrumentos. As medidas protetivas, elas salvam vidas, são deferidas em quase 100% de deferimento nós contamos no estado. Então ela tem vários canais de auxílio. Ela pode buscar e deve, sempre que necessário, e num primeiro momento. Não permita que haja uma progressão, que haja o recrudescimento das condutas para que busque um auxílio, porque pode ser tarde. Antes de finalizar, doutora Cristiane, quem estiver nos acompanhando agora e eventualmente conheça uma mulher que passe por uma situação dessas que a senhora descreveu, qual a orientação para que a gente seja também uma rede de apoio, principalmente os homens que veem uma situação dessa, que às vezes ouvem uma conversa de um colega de trabalho? Qual o papel também dessa rede de apoio? Qual o primeiro passo para a gente ajudar essa mulher? Eu acho que todos precisamos ter uma escuta ativa. Nós precisamos ouvir a queixa dessa mulher, orientar, encaminhar até uma delegacia. Se a mulher não quer ir, vá à pessoa, procure alguém da família dela. Olha, eu acho que ela está numa situação de perigo, né? Precisa tomar alguma atitude. Procure uma orientação, porque mesmo que ela não vá, o Estado vai até ela. Se chegar qualquer denúncia na delegacia, nós vamos investigar, nós vamos buscar a mulher de uma forma segura. Existe hoje a patrulha Mulher Segura da Polícia Militar, que vai até a casa da mulher se ela assim desejar. Óbvio que com análise de risco. Nós fazemos a análise de risco de todos os eventos que essa mulher tenha passado na vida para a melhor medida protetiva. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com a doutora Cristiane Braga, falando sobre o Agosto Lilás, delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, sobre um assunto tão importante e que temos o compromisso aqui no Grupo Bandeirantes também, a partir da campanha Band Não Se Cala, de trazer sempre, não apenas os casos, mas principalmente a orientação à mulher e à sociedade como um todo para essa rede de apoio. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre muito importante ouvir a senhora, um bom trabalho à senhora, à sua equipe e toda a DDM do Estado de São Paulo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Às 11h14. Meu caro Edson Freitas, conseguimos enxugar ao máximo esse último compromisso profissional? Já está o último compromisso comercial, 11h15. Prometo que assim é um minutinho. Aí a gente volta falando sobre a sessão de ontem da Câmara e tem muitas mensagens chegando e eu quero colocar você participando do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11h16. A Câmara Municipal de Campinas ontem retomou as atividades após o recesso. Recesso é um nome bonito para chamar de férias de meio do ano. Você acha que só estudante tem direito a
férias no período de junho, julho? Não, os vereadores também têm. Bom, pela manhã aconteceu a primeira sessão da comissão processante, que tem como alvo o vereador Vini Oliveira. Ele que foi flagrado em reuniões com representantes de uma empresa vencedora da licitação do transporte público em Campinas, deixando esse espaço de uma garagem na cidade de Paulínia com caixas, com envelopes pardos e dizendo desde o início que aquilo não se trata de propina, de recebimento de dinheiro, mas sim de denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público. A vereadora Mariana Conte foi a responsável pelo pedido de abertura da comissão processante, votada e aberta antes do período de férias dos vereadores. Ontem foi o primeiro trabalho. Foi um trabalho peronomútil, Nath Luquezzi. As oitavas da comissão processante que investiga o vereador Vini Oliveira foram suspensas na manhã da segunda-feira devido à ausência dos depoentes. O grupo agendado era composto por 3 representantes do consórcio Grande Campinas, a empresa vencedora de um dos lotes da licitação do transporte público na cidade. As testemunhas haviam sido arroladas pela vereadora Mariana Conte, do PSOL, autora da denúncia que deu origem à investigação. A Câmara Municipal esclareceu que a comissão processante não possui poder de condução coercitiva, ou seja, não pode obrigar uma pessoa a comparecer. Sendo assim, de responsabilidade das partes, acusação e defesa, garantir o comparecimento das pessoas listadas. E agora? Agora, hoje, pela manhã, serão ouvidas as testemunhas de defesa. À tarde, está marcado o depoimento pessoal do vereador Vini Oliveira. Além das oitivas, a comissão, presidida pelo parlamentar Paulo Haddad, solicitou ao Ministério Público e ao GAECO compartilhamento de provas cruciais, incluindo a íntegra do vídeo e documentos protocolados pelo próprio vereador. Até o momento, a equipe de Vini Oliveira não se manifestou sobre o andamento das investigações. Estamos tentando contato com o vereador, mas ele só se manifesta pelo próprio Instagram, pela própria rede social. À noite, a Câmara se reuniu na primeira sessão do plenário que, por lei, por regimento, precisava ter como assunto inicial da pauta um outro pedido de abertura de comissão processante. Dessa vez, da vereadora Guida Calisto, do PT, contra o vereador Arnaldo Salvetti. Existe um caso que corre em segredo de justiça, mas que foi exposto pela vereadora Guida Calisto, de uma denúncia de uma mulher que seria uma amante do vereador do MDB, que entrou com um processo contra ele por agressão, por lesão corporal. Contextualizando esse pedido, em primeira instância, o vereador foi inocentado. O Ministério Público, que foi o responsável pelo pedido na Justiça, entrou com recurso em segunda instância, não concordando com a decisão da Justiça em Campinas. Existe a instância municipal, a segunda instância, que é a Justiça Estadual, e, em último caso, chega à instância federal. O processo está correndo nessa parte. Na primeira instância, o vereador venceu. Na segunda instância, o caso ainda não foi julgado. Vamos ouvir um trecho do que foi apresentado como denúncia pela vereadora Guida Calisto e a explicação dela de por que ela entendia que os parlamentares deveriam abrir o pedido de comissão processante. Quero dizer que esse pedido foi motivado por conta de um acesso que eu tive, de uma denúncia seríssima. Tive acesso a um processo judicial, a própria vítima que está rolada nesse processo, me procurou, me apresentou toda a documentação e, de fato, não resta a menor dúvida de que houve, ali, para mim, pelo menos, os indícios são fortíssimos, e na minha avaliação não restam dúvidas, mas é necessário que essa casa possa fazer uma avaliação sobre essa questão. E ainda mais nesse mês que nós estamos. Nós estamos no mês de agosto, em um mês que comemora-se o Agosto Lilás, que faz toda a reflexão sobre o enfrentamento contra a violência às mulheres. Esse processo chega até mim e eu tive que tomar uma posição. Dizer que, de fato, existe um processo judicial, existe uma sentença, e essa sentença foi favorável ao acusado.
No entanto, o processo não finalizou e o processo não transitou em julgado. Esse processo continua. Cabe também destacar que esse processo, a autoria desse processo é a Justiça Pública, é o próprio MP. Então, quem recorre dessa decisão da sentença que foi favorável ao acusado é o próprio MP. E o MP aponta que existem provas ali muito robustas no processo que dão conta que, pelo julgamento de mérito dessa questão, dessa situação do objeto acusatório. Então, nesse sentido, eu quero apelar aqui aos demais vereadores que eu não estou aqui querendo fazer nenhum linchamento público com relação ao vereador Arnaldo Salvetti, não se trata disso. Sempre tive uma boa relação com o vereador Arnaldo Salvetti. Agora, acontece que a mim foi me feita uma denúncia sobre uma demanda que para nós é inegociável, que é violência contra as mulheres. Essa declaração da vereadora autora da denúncia, Guida Calisto, ontem na sessão da Câmara Municipal, ainda no chamado Pequeno Expediente. Hoje não vai dar tempo, mas amanhã a gente pode repercutir mais o assunto, mas outros vereadores também se manifestaram, as vereadoras mulheres foram as que tiveram a posição mais firme, inclusive a vereadora Débora Palermo, que foi, inclusive, interrompida pelo vereador Arnaldo Salvetti, mas amanhã a gente repercute mais os bastidores. Porque agora eu quero trazer a declaração do vereador denunciado. Arnaldo Salvetti, do MDB, se dirigiu diretamente a Guida Calisto, depois ele leu um texto escrito, acredito, pela sua assessoria jurídica, o que também bate mais do que natural nesse processo, mas no começo ele falava de improviso. E é justamente esse trecho que eu quero compartilhar com você. Vereadora Guida, não bati ninguém e não sou homem de bater em mulher. Primeiro, tem um filho de 13 anos. Então, eu acho que a senhora, pelas fotos que estão no processo, ela sabe que aquelas fotos não existem, é de outro processo. Já começa por aí. Então, eu vou ler aqui e gostaria, inclusive, que a senhora repensasse, vocês que são do PT, pensasse e realmente você vai votar a favor da CEP, porque eu tenho 56 anos de idade e nunca bati sequer em homem, quanto mais em mulher. E respeito muito as mulheres. Então, eu acho que de um fato ocorrido na minha vida que eu passei, e eu tenho que dizer aqui, pedir perdão para minha mulher que está ali, que eu errei com a situação do relacionamento que tive com a pessoa. E ela não entendeu. Tanto é que eu nunca fiz nada, nem para prejudicar. Só estou escutando, ela fazendo as coisas, eu escutando, e não erguei a mão para nada em cima dessa pessoa. Inclusive, ela está hoje trabalhando. Nunca fiz nada para prejudicá-la, porque ela é mulher. E nem se fosse homem também, viu, vereador? Talvez também não faria. Vamos ao resultado final... Vamos ao resultado final da votação que tinha com presença no plenário. Primeiro, uma explicação técnica. A vereadora que faz a denúncia, ela não pode votar. Então, a vereadora Guida Calisto, durante alguns minutos, ela deixou de ser vereadora e a primeira suplente, que foi Evelyn, do PT, assumiu o mandato. Foi só para essa votação, depois Guida Calisto retomou o seu mandato. 25 vereadores presentes, 8 vereadores ausentes. O placar final foi 17 votos pela não abertura da investigação, 7 votos a favor da abertura. O presidente da casa, o vereador Luiz Rossini, regimentalmente não vota. Votaram a favor da abertura de uma investigação contra Arnaldo Salvetti, Débora Palermo, do PL, Evelyn, do PT, Fernanda Souto, do PSOL, Gustavo Peta, do PCdoB, Mariana Conte, do PSOL, Paola Miguel, do PT, Wagner Romão, do PT. Votaram contra a abertura da investigação contra o vereador Arnaldo Salvetti. O próprio Arnaldo Salvetti, do MDB, Benelima, do PL, Doutor Ianco, do PP, Edson Ribeiro, do União Brasil, Felipe Marquesi, do PSB, Guilherme Teixeira, do PL, Herbert Ganem, do Podemos, Igor Diego, do Republicanos, Marrom Cunha, do MDB, Mineiro do Espetinho, do Podemos, Nick Schneider, do PL, Otto Alejandro, do PL, Paulo Haddad, do PSD, Permínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rubens Gás, do PSB e Vini Oliveira, do Cidadania. Não compareceram à sessão Ailton da Farmácia, do PSB,
Carlinhos Camelô, do PSB, Carmo Luiz, do Republicanos, Luiz Iabico, do Republicanos, Luiz Cirilo, do Podemos, Marcelo Silva, do PP, Nelson Ossiri, do PSD e Rodrigo Farmadic, do União Brasil. Queria saber que compromissos esses vereadores tiveram ontem tão importantes que eles não puderam comparecer a essa sessão. Porque existem argumentos para você votar a favor e contra. Você pode entender que há um processo ainda em julgamento, em trânsito, para que o seu par seja analisado ali, o seu colega de bancada seja investigado também pela Câmara, porque isso é função do Legislativo. Existe argumento de dizer que se ele foi inocentado em primeira instância, não é a Câmara que vai entrar nessa história agora, mas é preciso dar cara a tapa. Tem muito vereador em Campinas que foge de assunto minimamente polêmico. Defenda o vereador, ataque o vereador, vote pela abertura, vote contra a comissão, mas se posicione. É muito cômodo para muito vereador em Campinas. Ele simplesmente não comparece e vida que segue. E a imprensa tem que ficar em cima também. Porque são representantes do povo que a cada 4 anos eles vão pedir voto e dizer, olha, eu sou o representante aqui do meu bairro. Então tem que representar o ano todo, os 4 anos de mandato. Que seja para votar contra, que seja para votar a favor, mas se posicione, dê a cara, mostra o que é que você pensa. Mas todos esses vereadores ausentes tinham algum compromisso inadiável depois de 1 mês e meio de recesso parlamentar? Por favor, né? Por favor. Existe um número mínimo de presença? Sim, tem que ter um mínimo de vereadores, senão não dá o chamado quórum. E aí a sessão... E isso é malandragem política também. Que quando eles não querem entrar no assunto, é só assumir todo mundo, que aí eles dizem que não tivemos quórum hoje. Tem muitas mensagens aqui, eu vou ler todas as mensagens porque é muita participação, muita gente que está conosco, amigos que estão trazendo denúncias que confiam no Manhã Bandeirantes. Então, hoje a gente vou pedir um minutinho aqui do nosso Carlos Henrique, porque hoje tem muita participação importante aqui pra gente falar. O Pedro Paulo Oliveira, morador do bairro das Palmeiras, ele escreve pra gente o seguinte: Campinas se tornou uma terra de ninguém, sem leis. Vejam os absurdos que a A.Ios, que é uma construtora, fez em sua obra na Avenida Rotary, próximo ao Shopping Iguatemi. Uma escada com corrimão na calçada destinada exclusivamente a pedestres. O Departamento de Urbanismo não fiscaliza isso. Ele está trazendo aqui, é um degrauzinho, ele mandou algumas fotos, é um degrau que tem um corrimão e isso trava uma parte da calçada aqui nessa construção na Avenida Rotary, próximo ao Shopping Iguatemi. Está feito aqui o registro da reclamação do Pedro Paulo Oliveira. O Edmilson escreve pra gente: bom dia, vou compartilhar uma das minhas maiores paixões, a fotografia. Sou fotógrafo, não profissional, já não faço fotos há algum tempo, a dificuldade me fez nem tentar uma vida profissional, mas sou muito apaixonado por isso. Mandou algumas fotos aqui, Nath Luquezzi. Olha que capricho. Que lindas. Parabéns, Edmilson, pelo trabalho. Obrigado por compartilhar conosco também um pouco do seu dia a dia. A mensagem que chega aqui do nosso ouvinte, o Joel Amorim: a inteligência artificial não tem um fator importante que a humanidade tem. E isso que traz a evolução e a assinatura da humanidade, a imperfeição. A IA, tudo é perfeito e ela não consegue simular a imperfeição, pois aí gera uma imperfeição perfeita. Principalmente na área das artes. É isso, não tem o improviso, não tem aquela sacada que só o ser humano tem, né? Aquele momento de olhar e conseguir sair de uma situação. Isso não tem inteligência artificial no mundo que consiga. Bom dia, Deus abençoe vocês e bom trabalho. Mensagem aqui, final do telefone 5384, não se identificou. O perfil dele está como O Senhor é meu pastor. Amém. Muito obrigado aqui, sempre bem-vindo, um carinho aqui do nosso ouvinte. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, ao Marco Bedin. Amanhã a gente promete entrar nos demais assuntos, inclusive podem repetir a mensagem, porque eu prometo que amanhã eu vou me organizar melhor com o tempo, porque a Nath Luquezzi ainda vai dar tempo, sim, de falar quais são as atrações do Band Mulher. Vamos ter receita, nós vamos receber o pessoal da Festa do Morango de Atibaia com um artesanato ao vivo e também vamos falar sobre menopausa e o frio. Tudo isso e muito mais, às 1h30 da tarde, eu espero você. Boa terça-feira e até amanhã. Até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio